Uma excelente sexta-feira a todos, bom dia! Vamos falar hoje sobre o posicionamento na batalha. Todos nós enfrentamos inúmeras batalhas, inúmeras lutas, e eu sei que nessa sexta-feira você nos acompanha passando por batalhas. Batalhas na sua vida espiritual, batalhas na família, batalhas na vida financeira, batalhas de todos os lados. Mas como precisa ser, como precisa ser essencial o seu posicionamento nessa batalha, porque só tem dois caminhos. Ou você vence, ou você perde. Não existe um terceiro caminho. Não existe uma outra alternativa. Então, se eu quero vencer essa batalha que eu tenho enfrentado, qual precisa ser o meu posicionamento? Então, eu vou falar sobre isso nesta mensagem, mais um fundamento da sabedoria bíblica, algo que está funcionando há milhares de anos, não é agora que vai falhar, não importa em que época nós vivemos, toda a base, todo o fundamento do que fazemos, guiado e conduzido por essa sabedoria, nos traz uma vida extraordinária em todos os sentidos, em todos os momentos. Não estou dizendo que não vai ter luta, pelo contrário, estamos falando de batalha, que existe e vai existir. Mas como eu preciso me posicionar no meio dessa batalha? Mas antes de trazer essa mensagem de sabedoria bíblica, eu vou deixar aqui para você um momento para que você possa colocar nos comentários o nome de pessoas para oração nessa sexta-feira, familiar, ente querido, o seu nome, às vezes da onde você nos acompanha. Então você tem a oportunidade de participar desse momento com a gente. Tem muita mensagem chegando de vários estados do país, também de vários países, pessoas que acompanham, às vezes em outros horários. Não deu para acompanhar às 7 horas da manhã? Você acompanha, ou pela tarde ou à noite, mas separa o momento. Seja intencional no momento que você vai separar, para que você possa refletir, meditar, orar. Seria interessante fazer pela manhã, mas quando não der, faça isso em outro momento e não deixe de fazer. Fortaleça e fundamente a sua vida nessa sabedoria bíblica. E além de colocar os nomes, faz o seguinte, já vai compartilhando. Pega aí 3 contatos seus. Fala, essas pessoas precisam entender, ainda mais pessoas que você sabe que estão enfrentando batalhas e precisam aprender a se posicionar para superar, vencer, suportar e se manter de pé nessa batalha. Vou trazer essa sabedoria para vocês agora, mas também, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Aqui não é um canal de um YouTube, aqui é um canal de uma pessoa que quer trazer mensagens de sabedoria da palavra de Deus para fortalecer a sua fé. Então, quando você faz isso, você nos ajuda a espalhar essa mensagem. Então, vamos nos tornar também mensageiros, uma comunidade espalhando essa palavra. Tem muitos maus, péssimos exemplos sendo espalhados todos os dias. As pessoas perdem, às vezes, tempo em redes sociais com tantas coisas sem sentido, banais, que não agregam em nada, mas esse nosso momento é para o seu crescimento, a sua evolução, tá bom? Então, se inscreve, compartilha, tem o joinha também, curte, né, o vídeo para que você possa receber mais sobre esse conteúdo. Então vamos lá agora? O posicionamento da batalha? Efésios, capítulo 6, no verso 13, diz assim: portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Olha que interessante. Então fala de uma batalha, essa batalha espiritual, que tem uma raiz espiritual. A gente precisa entender que às vezes pessoas no nosso caminho que nos atrapalham, que causam injustiças, que você vê que é um enviado do cão mesmo. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Você tem que entender que essas pessoas são instrumentos do mal. Elas não são o mal encarnado, são instrumentos. Problemas,
Sabe aquele problema que às vezes aparece quando você nem esperava? Quando tudo está dando certo, mas de uma hora para outra parece que virou de pernas para o ar. Então, a gente precisa entender que o mal, nessa batalha, ele vai usar aquilo que te atinge. Não adianta. É a mesma coisa. Antigamente, as guerras, elas tinham várias armas de guerra, mas tinham as armas de guerra que às vezes eram frágeis para determinadas situações e aquelas que eram potentes. Vamos dar um exemplo. Queriam invadir uma muralha de um inimigo. Arco e flecha, ia bater no muro e ali não ia fazer efeito nenhum, não ia fazer nem cosquinha na muralha. Então o que eles faziam? Eles criaram armas de guerra superiores de acordo ao tamanho do obstáculo. Então, o próprio Senhor Jesus, ele nos promete essa armadura. E essa armadura, ela tem vários pontos interessantes que nós precisamos nos proteger. Tem um capacete da salvação que protege a nossa mente. Existe a couraça da justiça que protege o principal, que é o nosso coração, a fonte dos sentimentos para que nós possamos ser justos. O escudo da fé, a fé em Cristo, que não pode ser abalada, que acaba nos guardando dos dardos inflamados. Tem também tem a couraça da justiça, tem as sandálias da preparação do Evangelho, quer dizer, a palavra de Deus que nos guia, que nos conduz. Então, existe uma armadura inteira que nós precisamos. A espada, para você poder também não só se defender, mas atacar os problemas. Então, é oração, é relacionamento com Deus, é se revestir dessa armadura espiritual, porque nós temos que entrar numa batalha. Olha que interessante, muita gente acha que ter vida com Deus é viver um mar de rosas. Não é, a realidade é bem diferente. Nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos batalhas, momentos difíceis, até desesperadores, em que nós precisamos dessa armadura para atacar em determinados momentos, para defender, para guardar os nossos pensamentos, para guiar o nosso caminho. Então, quando nós nos revestimos de toda essa armadura, o dia mau ele vai vir. E quando ele vier, você está protegido. Se fosse um mar de rosas, se fosse o castelo da fantasia, a nossa vida, então para que a armadura? A armadura é para a guerra. A armadura é para a guerra. Olha a importância da gente estar aqui pela manhã, meditando na palavra, conectado. Vamos orar. Você está se revestindo da armadura. Você está buscando a direção e a presença de Deus. Não vai vir se você não estiver pronto para essa guerra. Mas depois ele traz uma orientação muito interessante. A gente, com a armadura, resiste o inimigo no dia mau. Todo mundo vai passar pelo dia mau, por isso nós vamos orar. Não sei se hoje é o seu dia mau, mas o dia mau é aquele dia insuportável espiritualmente falando. E depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Então, é essencial. As batalhas vêm, quando vierem, não nos pega desprevenido. E depois da batalha, a gente continua firme, continua de pé. Por quê? Porque tinha a armadura. Então, como se posicionar no meio da batalha? Busque a armadura de Deus. A direção da sua palavra, a sua mente alimentada pelos seus pensamentos, pensamentos de Cristo, pensamentos da palavra, por isso que a gente tem que meditar nessa palavra, guardar o nosso coração dos sentimentos que são injustos, que nos fazem mal, ter o escudo da fé, que é o relacionamento com Deus, para se proteger dos dardos inflamados, e a espada para poder se defender e atacar quando necessário, também diante de situações e circunstâncias. Por isso essa vida de oração e os pés da preparação do Evangelho, porque essa palavra é que nos guia, que nos norteia em toda a nossa vida. Vamos orar agora? Principalmente se você está passando pelo dia mau, vamos falar com Deus. Se você lembra de alguém que está passando por isso, vamos orar por ela também. Feche os olhos. Meu Deus, quantas batalhas. Quando essa pessoa olha para trás, ela entende que só pela tua infinita graça e misericórdia que ela já superou as batalhas na sua vida.
situações que no momento que ela estava enfrentando parecia que ela não ia suportar. Mas o Senhor guiou, guardou, protegeu e nós queremos estar prontos para as batalhas. E quando essa batalha terminar, que nós possamos estar de pé, porque no final de uma batalha, um cai e o outro permanece de pé. E que o causador dessas batalhas, desses problemas, possa cair. Possa ser arrancado da vida de cada uma dessas pessoas que oram. Quem estava enfraquecido seja fortalecido. Quem estava caído se levante, para que você em Cristo possa se revestir dessa armadura e vencer toda e qualquer batalha que possa estar enfrentando. É o que eu lhe peço e desde já te agradeço. Entregamos essa sexta-feira, esse final de semana em tuas mãos. Que o Senhor guarde, proteja e abençoe. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E quem crê, diga assim seja. E graças a Deus. Amém. Olha, se te ajudou, não esquece. Pratique o princípio da generosidade. Compartilha, espalha. Faz aquilo que às vezes você gostaria que tivessem feito consigo em determinados momentos. E você pode se inscrever no canal se ainda não é inscrito, comentar também o nome de alguém que vai acompanhar com você o culto online que nós teremos, culto comunidade online. Já fica aí reservado, por isso ativa lá as notificações do sininho, porque aí você vai receber a notificação domingo, 19 horas, do nosso culto comunidade online. Você pode reunir em casa, reunir com amigos, familiares e convidar outras pessoas também, tá certo? A gente vai ficando por aqui, uma excelente sexta, até o nosso culto comunidade online. Segunda-feira a gente retorna às 7 da manhã com mais fundamentos da sabedoria, alicerçando a nossa vida na rocha que é Cristo. Sucesso, paz e prosperidade.